segunda aula? Tá na hora de saber tudo sobre a renda fixa, mas antes, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, vai ali no sininho no canto direito, ativa as notificações para nunca perder nossos conteúdos e nem as próximas aulas, né? Renda fixa é tudo que não é realidade hoje. Há alguns anos, e nem faz tantos anos assim, a gente tinha um cenário de juros bem altos no Brasil. E com isso, os investimentos em renda fixa, as opções de renda fixa, que estão ali na vitrine para você escolher. Isso porque, com os juros de investir também em renda variável, e eu tô louca para te mostrar isso. Bom, seu investimento. Nós temos os títulos emitidos pelo governo, os títulos emitidos ao supermercado, em que você entra e não se apavora com a quantidade de comida, apenas variável. Se o indexador subir, os rendimentos vão subir também, e vice-versa. Decidir o quanto afinal você vai receber em um investimento em renda fixa, porque eles são a referência desse tipo de investimento. Os mais famosos você com certeza já ouviu falar: Selic, CDI e TR. TR talvez nem tanto, mas ok. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. A meta para a Selic é definida periodicamente pelo Copom. Ela é a menor taxa de juros da nossa economia, servindo de referência para o governo remunerar os investidores que compram os títulos de dívida. E ainda como referência direta de remuneração, como é o caso da poupança. Eu te falei ali no começo dessa aula que há pouco tempo a nossa realidade era outra. Eu disse isso porque em 2016 a nossa taxa Selic era de 14,25% ao ano. Hoje, no momento em que eu gravo essa aula, ela é 4,5% ao ano. É óbvio que você vai receber menos em investimentos indexados a ela do que recebia em toda a nossa história. Pulando agora para o CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário, é outra referência importante para a remuneração da maioria dos investimentos. Ele acaba representando a média dos juros das operações de empréstimo de curtíssimo prazo, realizados diretamente pelos bancos entre si. Compliquei? Calma! Saiba que o CDI e a Selic caminham muito próximos um do outro. Normalmente, as duas taxas são praticamente as mesmas. Os investimentos mais populares costumam oferecer um percentual do CDI como remuneração. Você vai ouvir muito ainda sobre X investimento que entrega 80% do CDI, 90% e etc. Isso quer dizer que você recebe uma fatia desse indexador, e é importante para você ficar de olho no movimento do CDI, para sempre estudar o quanto ele pode afetar a sua rentabilidade. Já o terceiro referencial comum na renda fixa é a taxa referencial, ou TR. Ela corrige, por exemplo, o rendimento da poupança e é calculada a partir das médias das taxas dos CDBs pré-fixados emitidos por 30 instituições financeiras. Algumas mudanças recentes na fórmula, no entanto, mantêm a TR em zero desde setembro de 2017, então, sem desespero, a TR fica de lado por enquanto. Dentro dos títulos pré, pós e híbridos e separados pelo tipo de emissor, nós temos finalmente nossos diferentes tipos de investimentos em renda fixa. Vamos lá? Primeiro investimento que nem é investimento, a poupança. E eu vou começar te falando que eu trabalho dia e noite para, pelo amor da Nossa Senhora dos Investimentos, te tirar daí. Guarda isso, porque poupar é diferente de investir. Deixar seu dinheiro na poupança é um desaforo para ele. Como eu te mostrei na primeira aula, link aqui na parte de cima, naquele comparativo de rentabilidade, a poupança é o que te dá os piores resultados em comparação a qualquer outro tipo de investimento. Fazendo uma pesquisa rápida de campo, ou seja, perguntei para minha mãe, para minha tia, para aquela amiga que ainda não começou a investir em alguma coisa que preste, os brasileiros gostam da poupança por três principais razões: rentabilidade, segurança e liquidez. Agora a gente para tudo, coloca uma música de suspense, porque eu quero te fazer o favor de derrubar para você essas três razões, que eu não sei de onde as pessoas tiram. Pela terceira vez nessa aula. Aquele cenário que favorecia o investimento em poupança acabou. Desde 2012, há uma regra no país de que com a Selic acima dos 8,5% ao ano, você tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês mais TR. Já com a Selic igual ou abaixo dos 8,5% ao ano, a poupança te entrega apenas 70% da Selic. Sabendo que nesse momento da gravação a Selic está a 4,5% ao ano e que a nossa inflação tem girado em torno dos 13,5% ao ano, em qualquer investimento que te pague 100% da Selic, te entrega um juro real de apenas 1%.
Sua rentabilidade real gira apenas em torno desses 1%. Agora imagina a poupança, que rende 70% da Selic e te entrega menos que o pouco. A poupança hoje gira em torno de 3,15% ao ano, com a Selic atual, menos que a inflação do período. Ou seja, você está corroendo o seu poder de compra e tendo uma rentabilidade negativa. O segundo ponto é a segurança, né? Você sabia que, na verdade, a segurança da poupança é a segurança que o banco em que está a sua conta te dá? Agora, olhando para outros investimentos em renda fixa, já ouviu falar em Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que é uma espécie de garantia de retorno completo do seu capital e rentabilidade, independentemente do banco emissor de renda fixa? Essa garantia é de até 250 mil por CPF. Quem faz essa garantia é o próprio governo federal. E você não acha muito melhor ser assegurado pelo governo do que por um único banco? Às vezes eu juro que eu não entendo qual é toda essa segurança que as pessoas falam que a poupança tem. Terceiro ponto é a liquidez. Sim, é maravilhoso você poder retirar o seu dinheiro a hora que bem entender. Mas existem outros investimentos que eu vou te mostrar já já que também você pode retirar quando quiser. E ainda, o que ninguém te contou sobre a poupança é que se você coloca seu dinheiro lá, hoje, em 10 de 1 de 2020, só vai ter sua rentabilidade na data aniversário, ou seja, em 10 de 2 de 2020. Você até pode resgatar a qualquer momento, mas não com a total rentabilidade que ele poderia te entregar. Falei muito sobre a poupança, né? Isso porque não vale a pena eu te mostrar outros investimentos se você não conseguir entender que hoje você perde dinheiro colocando lá. Falando agora de títulos que partem do governo, nós temos o Tesouro Direto. Bom, no Tesouro Direto nós temos os títulos públicos. Quando você compra um papel do Tesouro, você está basicamente emprestando dinheiro para o governo fazer a máquina pública funcionar. Sabe quando alguém pede dinheiro emprestado para o banco? Não você, né? Caso você já tenha feito isso, em alguma triste vez da sua vida, eu espero que depois desse curso, nunca mais. Bom, quando ele for cobrar de você, ele vai cobrar o valor que você retirou mais os juros pelo tempo que você obteve posse daquele dinheiro. A mesma coisa acontece quando você adquire um título do governo. Você empresta dinheiro para ele pagar as suas dívidas e arcar com as suas responsabilidades. E quando você retoma aquela quantia, recebe os juros de acordo com o tempo que deixou seu dinheiro com ele. Lembra que quando a gente estava falando de poupança, eu te disse que existem investimentos mais seguros que ela porque são assegurados pelo governo? Era sobre os títulos públicos que eu estava me referindo. Agora olha só, não se apavore com o que eu vou te dizer. Há papéis de 3 tipos disponíveis no fixado e o tesouro pré-fixado com juros semestrais, o pós-fixados, tesouro Selic, portanto atrelado a Selic, e os híbridos, atrelados à inflação, que é tesouro IPCA mais tesouro IPCA com juros semestrais. O que eu quero de você com isso? Eu já te expliquei o que significa cada uma dessas coisas. Apenas saiba e se atente ao tipo de título que você está comprando. Não existe pior ou melhor título para sempre. Depende do momento em que a gente está vivendo. Agora vamos falar das taxas? A primeira é uma tarifa de custódia paga a B3, já que é a Bolsa de Valores que organiza o sistema do Tesouro Direto. A segunda possível taxa é a taxa de administração, cobrada por alguns bancos e corretoras que fazem a intermediação dessas operações. Essa cobrança não é uma regra, tá? Indo agora para os títulos que partem de empresas, a gente vai falar das debêntures. Debêntures são os títulos de créditos emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Eles também representam uma dívida como os títulos públicos e os CDBs. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Normalmente, os recursos levantados pelas empresas com as debêntures servem para financiar grandes projetos, como a construção de uma nova fábrica ou um processo de expansão internacional, por exemplo. Por isso, elas costumam ter um vencimento um pouco mais longo que outros produtos de renda fixa. Isso significa que é um investimento a longo prazo. O seu dinheiro vai ficar lá por um bom tempo. Não é raro encontrar debêntures com prazo de 5 ou até 10 anos à frente.
Elas também podem ter retornos pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Via de regra, as debêntures são tributadas pela tabela regressiva do imposto de renda, com alíquotas que variam de 22,5% a 15%. Mas tem uma exceção, as chamadas debêntures incentivadas, que são usadas para captar recursos para a realização de grandes obras de infraestrutura no país. Elas são isentas. E as debêntures não são cobertas pelo FGC. Falando agora de outros papéis também emitidos por empresas, nós temos os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e de agronegócio, o CRA, que são produtos financeiros um pouco mais complexos. Eles envolvem um processo que transforma direitos de crédito em papéis negociados no mercado financeiro. Sim, existe isso. Um exemplo é uma construtora que esteja recebendo por um apartamento que vendeu parcelado. Quem comprou acabou se comprometendo a quitar a dívida ao longo de vários meses, mas a construtora pode precisar desse dinheiro no curto prazo por alguma razão. Em vez de esperar até o fim desse prazo, uma opção é empacotar esse fluxo futuro em um CRI e vender ele no mercado. Dessa forma, a gente transfere a dívida para outro credor e consegue coletar o dinheiro todo de uma vez. Quem compra um CRI ou um CRA no mercado recebe juros como remuneração. É lógico, porque eu estaria aqui falando para você se não fosse assim, né? Uma vantagem desses produtos é que eles são isentos de imposto de renda, mas não possuem a garantia do FGC. Falando dos famosos títulos institucionais, aqueles dos bancos, os CDBs. Assim como o governo levanta dinheiro emitindo títulos públicos, os bancos fazem o mesmo lançando certificados de depósitos bancários, os CDBs, no mercado. Os CDBs mais comuns são os pós-fixados e oferecem como remuneração um percentual de algum índice de referência de renda fixa, normalmente a taxa do CDI. Tome muito cuidado porque em vários bancos essa remuneração é bem baixa, tá? Baixa seria em torno de 70% do CDI, mais ou menos, tipo a poupança. Aí não dá, né? Mas para atrair investidores, alguns outros podem oferecer até mais que 100% do CDI. Assim como a poupança, os CDBs contam com a cobertura do FGC. Isso é ótimo. Por outro lado, seus rendimentos são tributados pelo imposto de renda, seguindo a tabela regressiva. Agora, seguindo o baile dos títulos emitidos por instituições financeiras, a gente tem as letras de crédito, tanto imobiliário, como LCI, quanto do agronegócio, como LCA, que são bem semelhantes às dos CDBs. A diferença é que elas são restritas àqueles com alguma atividade de crédito relacionada ao setor imobiliário ou do agronegócio, além de contar também com a cobertura do FGC. As letras de crédito pós-fixadas são mais comuns e é normal que ofereçam remuneração levemente abaixo que as dos CDBs. Isso acontece porque as LCIs e as LCAs são isentas de imposto de renda. Por conta dessa vantagem, mesmo com uma rentabilidade um pouco menor, esses produtos acabam sendo bem atraentes para alguns investidores, viu? Então fica a dica. Última coisa antes da gente terminar essa aula. Eu falei algumas vezes sobre a tabela regressiva do imposto de renda e eu não expliquei. Então lá vai. A alíquota do imposto de renda é calculado conforme a duração, ou seja, o prazo do seu investimento. Um papel, por exemplo, com prazo de até 6 meses tem tributação de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, de 20%. 1 ano a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Esqueci de falar alguma coisa? Pede aqui embaixo. Deu de deixar de investir por não entender o significado de rentabilidade, entre outras coisas, né? O próximo passo aqui é saber tudo sobre a renda variável. Até a próxima aula!